gostaria de falar, de acordo com como foi pregado ultimamente, sobre amor. E sempre falávamos, foi sempre pregado sobre a questão do amor do homem, do amor de Deus. Sempre foi levado para essa situação, mas talvez nunca entendido da forma e o caminho. Amor ou sentimento? Não é verdade? Amamos. O quanto amamos? Sobre quais circunstâncias alegamos o amor? Sabemos amar? A gente usou essa palavra e aprendeu desde pequeno. E se eu falar para vocês que achávamos que amávamos e não sabíamos? Quando falamos sempre que um mau pensamento que está sendo alimentado em nossa mente, e nós damos vazão e alimentamos ele, gera um mau sentimento. Só falávamos e talvez não compreendíamos, né? Vamos procurar hoje, pela graça de Deus. Outra expressão muito forte é assim, ó: eu sou mais coração. Sempre falamos isso. Eu sou mais coração, sou uma pessoa muito emotiva. Se amamos, meus irmãos, vamos ser confrontados em um momento que vier a adversidade, e como reagimos nesta hora, realmente vai mostrar quem somos. Se não é que através de impulsos, sentimentos e emoções que mostramos quem somos, somente porque confundimos amar com nossos sentimentos, que são interesseiros, sem controle, sem treinamento, e pior de tudo, alegamos que somos bons nisso, dizendo somos cristãos. Somos cristãos e falamos que amamos. E nem sabemos o que é. E muitas vezes falamos palavras bonitas: nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E usamos este versículo muito bem a propósito. Sabe para quê? Para o nosso interesse. Sempre foi o nosso interesse. Porque vida eterna é viver para o próximo. Cristo foi o maior exemplo de vida eterna. Viveu para mim e para você. Então, simplesmente porque não sabemos e não conhecemos o que é o amor, temos interesse. Deus é amor. E não é um Deus cheio de sentimento ou um Deus sentimental, como nós conhecemos nós desta forma. Somos sentimentais, fomos criados assim. Somos cheios de sentimentos que, afinal de contas, ainda não conhecemos muito bem quem somos. Cheios de sentimentos. É porque não aprendemos a controlar nossos sentimentos. Por isso que não nos conhecemos. Queremos fazer do amor de Deus como nosso sentimento é, e usar como uma emoção, usá-lo como um sentimento. Falamos de amor de Deus e eu digo que eu amo vocês, mas eu estou falando às vezes do sentimento e não do amor. Porque quantas vezes foi falado que o amor é o quê? Uma decisão. O amor divino, ou ágape, não é uma expressão de sentimento nosso. Não é o meu sentimento isso. Como são os sentimentos que parecem estar no coração? O amor de Deus não é um sentimento ou uma emoção que, entre aspas, parecem estar no meu coração. Vamos procurar entender isso. Amor, então, não é um sentimento. A igreja sabe disso. É uma decisão. Está certo? Todos vão dizer que sim, porque já foi falado isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Enquanto eu estou aqui dizendo que amor não é um sentimento, a sua mente está indo contra você, jogando um pensamento na sua memória, na sua razão, na sua consciência, trabalhando sobre o seu sentimento para aceitar que não é sentimento.
É difícil você aceitar que amor não é sentimento, porque desde pequenos fomos ensinados que o amor é uma sensação, uma emoção no coração, é um sentimento. E quantas vezes nos deparamos com nossa mente boicotando? É difícil aceitar isso. E temos que saber que amor é uma coisa e sentimento é outra coisa. E sobre quais circunstâncias está relacionado a decisão? É aquela, estamos falando de decisão, é aquela que te faz tomar uma decisão não por sentimento. Então isso é o amor. Tu não toma uma questão por sentimento, e nem porque foi ter falado para fazer tal ação, ou que você tomou uma decisão sem o conhecimento devido. Olha, estou falando, ou falamos, que o amor é uma decisão. Então agora você diz assim: eu amo. Ou, melhor ainda, eu decido te amar, ou eu decido fazer. É amor? Não, meu amigo. Sabe por quê? Não está implícita a situação. Você dizer que tomou essa decisão porque alguém falou que você tem que tomar essa decisão, ou você tomou essa decisão sem saber o que te levou a tomar esta decisão. Então, a decisão tem algo por trás. Ou que você tomou uma decisão sem o conhecimento devido. Agora, há aqui uma questão da sua decisão. Estou falando de amor, que é decisão. Você decidiu amar? Você decidiu perdoar? Há uma questão aqui que está implícito: a fé. Há fé em sua decisão. Então tem que ter fé numa decisão. Estão vendo que não é simplesmente dizer que decidiu? A situação apertou, então quer dizer que se o amor não é um sentimento, então é só uma decisão, eu decidi e acabou? Não, tem que ter fé nessa situação. Por isso a fé é lançada para a frente, como diz Mombrana, para o campo de batalha. Por quê? Onde é o campo de batalha? Sua mente. Então a fé é lançada para frente, pelo campo de batalha. Ela não pode ficar estagnada. Sabe por que ela é lançada para frente, meu irmão? Porque se amor é decisão, e uma decisão vem por fé, ele vai lançar essa fé que vai te trazer uma decisão. Amar é uma decisão, correto? Então por que nossos sentimentos sempre querem controlar o amor de Deus? Isso é verdade. Quando falamos que amamos, a gente quer que o nosso sentimento controle o amor de Deus, sendo que esse amor tem que controlar esse sentimento. O sentimento é uma condição do ser humano, é quem você é quem você se identifica a ser. Isso faz parte do humano, ser sentimental. Agora, amor não. Amar é uma verdade, uma certeza absoluta. Não há uma dúvida, é uma pessoa. Amar é uma pessoa? É o irmão? É a irmã? Não, amar é Deus. E se Deus é o Espírito Santo, então para mim ter o amor, que é essa pessoa, ela tem que estar dentro do meu coração. Agora, podemos ter o Espírito Santo e não sabemos amar. Sabe por quê? Porque simplesmente não conhecíamos o que era amar e não alavancávamos o amor. Eu gosto de usar agora que o amor é uma alavanca. Se você tem uma peça, uma rocha que você precisa movimentar e você tem outra aqui, o que você vai usar? Uma alavanca. A gente nunca soube usar essa alavanca, essa ferramenta que é o amor, e exercitar esse amor. Seguindo, então, conhecendo o que é o amor ou o sentimento. Aqui nós temos a palavra amor, que todo mundo conhece, amor. Você tem o ágape, que todo mundo sabe o que quer dizer ágape. E filéu. Falávamos da seguinte forma: amor ágape ou amor filéu. Está certo? E se eu disser para você que não é assim?
A gente sempre diz, é o amor ágape, é o amor filéu. Não é assim. Sabe por quê? Onde está o amor? Numa pessoa. E quem é a pessoa? Está certo? Então não existe a questão assim, amor ágape, ou amor filéu, ou amor eros, que é um outro tipo de amor. Meu irmão, se nós fôssemos gregos hoje, e tivesse que falar em grego, eu não ia expressar para aquela pessoa, eu te amo, de uma forma amigável, que seria o filéu, ou eu amo a Deus. Não, há uma outra linguagem aí. Nós usaríamos ágape ou filéu ou filha. Então, resumindo, quando se fala de amor é só ágape, e quando se fala de filha é o quê? Sentimento. Agora aqui está o ponto. Sempre falávamos, o amor filéu. Filéu e filha é sentimento humano. Ágape é o que se refere ao amor de Deus, ou na linguagem de Deus, que talvez a gente não conheça. Ele nunca usou a palavra amor, ele usou uma outra expressão, mas nós conhecemos como amor. Então, ágape no original seria amor, e filéu é sentimento. Eu não posso dizer que existe um amor assim, outro amor assim. Só existe um amor. Amém? E Filipenses 2,5, o que nós temos aqui? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sentimento, meu irmão. Olha a tradução. Essa é uma tradução. Agora, se você olhar a tradução de baixo, é uma outra Bíblia, com outra tradução. Deixe que esta mesma atitude e propósito e humildade de mente esteja em vocês, como esteve em Cristo Jesus. Ali falou em sentimento. Sabe por que não fala em sentimento? Porque Jesus Cristo era um homem como eu e você. Jesus Cristo tinha sentimentos como eu e você. Agora nós vamos ter o mesmo sentimento de Cristo? Não. Eu não posso ter o mesmo sentimento do irmão, da irmã. Eu não posso. Mas agora eu posso ter a mesma coisa que todos nós podemos ter. Isso aqui, humildade de mente. Não é? Porque Cristo teve isso. Rendeu-se todo o seu eu, seu sentimento ao Pai. E sabe o que é humildade? Humildade não é aquela questão de que a pessoa tem ali uma roupa mais simples, um carro mais simples ou sem dinheiro. Isso não é humildade, isso é simplicidade. Humildade resume-se em Deus. Isso é humildade. Porque Ele foi o único que desceu de onde estava para vir e se fazer a nossa imagem de pecador, para vir e te resgatar. Isso é humildade. Chegar na tua frente, nos teus olhos e fazer igual a mim, a você. Isso é humildade. Agora, simplicidade não. Somos simples de todos os dias. Humildade é Deus. E humildade vem por Deus, Deus é amor. Então, a humildade vem por amor. Então, Cristo teve amor, Cristo teve uma humildade de mente, Ele se rendeu todos os sentimentos. Tu vai entender por que sentimento e mente estão ligados. Rendeu todo o sentimento dele, conectado em sua mente, para que o amor de Deus fosse expressado. Ele deixou então que aquele amor controlasse os seus sentimentos. É muito comum todos os dias dizer que amamos, mas agora a gente tem que entender o que é esse amor. Por isso a pergunta é: amor ou sentimento? Não podemos ser como a pessoa ou a natureza de Cristo, que tinha sentimentos, e sim o amor que Cristo teve. É isso que sempre diz: expresse a imagem de Cristo, não a pessoa, o homem Cristo, mas o que estava em Cristo. Então devemos conhecer o amor de Deus real. Saber o que te impulsiona a fazer isso? Não. Fazer o que te faz decidir as coisas. Tens que saber o que toma as tuas decisões. Conhecer o amor de Deus para saber quem somos, expondo os nossos sentimentos de uma forma em que realmente possamos ver. Expressar o seu sentimento ou expor seu sentimento não é para o seu vizinho, não é para o seu irmão,
é para você mesmo se conhecer. Por isso você expõe os seus sentimentos. Para o quê? Saber o que está te afligindo. Ou seja, você vai ver você mesmo de uma outra perspectiva, dizendo que você se conhece. E você se conhece? Conhece os seus sentimentos? Quando a gente diz que ama, é amor ou é sentimento? Expondo os nossos sentimentos. Eu tirei isso como base de um desenho animado. Esse aqui são só 5. Eu não estou utilizando todos. Você tem muito mais. Essa é a raiva, essa é a nojo, esse aqui é a alegria, esse é o medo e essa é a tristeza. Sentimentos. E sabe onde é que esses sentimentos estão? Olha só como o mundo lá fora já captou. Eles já sabem que o sentimento não está ligado ao coração. Por isso que amor não é sentimento, porque o amor só está no coração, nunca na mente. O sentimento está na mente. E esse desenhozinho animado aqui, eles já captaram e colocaram na mente da pessoa. Essa é a mente de uma criança. Todos os sentimentos estão ali. Você pode ver ela abatida. Você está vendo? Ela não se conhece nesse momento. Mas quando você agora começa a entender o que é amor e o que é sentimento, eu quero que você entenda o que é sentimento, meu irmão. Saber quem você é, se conhecer. Porque o problema vem e na hora que o problema vier, você vai saber lutar. E você não vai ceder à luta. Não vai perder batalha. Estamos sendo treinados. Você quer ter qual caráter? É o caráter de Deus mesmo que tem que ser expressado. Por quê? Porque Cristo foi aperfeiçoado até no seu caráter. Então decidimos amar porque está em nós a decisão de amar por meio do quê? De que você decidiu ou porque alguém te falou? Não, por meio do Espírito Santo. É uma decisão e não impõe nenhuma condição para fazer isso. Agora, a questão do sentimento aqui é onde queremos trabalhar. Nossas emoções ou sentimentos. Se você conhecer quem é você e saber o que é conhecer os seus sentimentos, é mais fácil você começar a conhecer o amor de Deus, para você não ficar confuso e confundir os seus sentimentos com o amor de Deus. Nossas emoções ou sentimentos são sinalizadores que indicam, tá? Quais são os nossos pensamentos. Por isso, um mau pensamento gera um mau sentimento. Irmão, quando começa a vir um mau sentimento, isso já fica apitando. Você já tem que saber que isso é um sinal, como se fosse alguma coisa apitando, um alarme, porque já entrou um mau pensamento e gerou um mau sentimento, e você tem que tomar cuidado com isso. Medo é uma delas, raiva, uma coisa, alegria também. Então você tem que saber que esse sentimento que entrou foi por um mau pensamento. Agora você tem que combater isso, porque você já devia ter combatido o mau pensamento antes de virar um sentimento. Agora que virou um sentimento, a luta é maior. A luta é maior. Sabe por quê? Porque se eu vir e repreender aquele irmão ali, sabe o que vai acontecer? Se ele deixar esse pensamento e alimentar esse pensamento, vai gerar um mau sentimento na vida dele. Ele vai começar a ter um sentimento ruim contra a minha pessoa. Só que ele sabe que isso está errado. Agora o que vai acontecer? Ele vai ter que lutar 2 vezes para tirar o sentimento e para combater o pensamento. Então são sinalizadores. Amor é no coração e sentimento não. O sentimento não está no coração, porque a Bíblia diz assim. Então, se o sentimento não está no coração, irmão, por que a Bíblia diz assim, ó? O coração do homem é enganoso. Estamos falando que sentimento não é coração. E por que a Bíblia diz que o coração... Não, então a Bíblia diz assim, o coração do homem é enganoso, então tem sentimento ali. Vamos entender isso depois no próximo slide, mas você sabe que amor é Deus. Ponto.
Um dia desses eu perguntei para o Bernardo, assim, meu filho: Bernardo, me diga qual a definição do amor. A minha esposa até ficou: acho que ele não vai saber responder. Ele não pensou, ele já respondeu: é Deus. Você entendeu? Amor é Deus, não é eu, não é você. Agora, aqui está a alma. Esse amor, eu botei um coração para você entender. Ela está, a alma, no seu coração, tá bom? O espírito do homem, ele está ligado com a mente do homem. Por isso que a batalha é espiritual. A batalha não é na alma. A alma já foi afetada quando teve batalha. A batalha está aqui nesse espírito que recebe toda a informação de fora, aceita a informação de fora, e você está aqui, num turbilhão, nessa mente. Estão conectados mente e espírito, alma e coração. Então você tem que entender muito bem que o amor de Deus está no seu coração e os seus sentimentos estão na sua alma. Por que então que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Sabe por quê? Porque a sua alma foi atormentada, foi enganada a acreditar nesse sentimento. E agora ela aceita essa questão, porque houve um engano que veio de fora. O Mombrana sempre fala assim, esse espírito é a natureza da alma, certo? Quantos já ouviram isso? Porém, a alma, a gente sabe que tem um sentido, ou é crer ou é descrer, que é a incredulidade. Agora, esse aqui tem 5 sentidos. Nós vamos ler sobre esses 5 sentidos. Agora, se esse espírito é a natureza da alma, como pode esse controlar esse? Meu irmão, é uma questão de quando o amor vem de dentro, ele vem do coração, e ele controla o espírito, os sentimentos, e tudo que está acontecendo lá dentro do homem interior, da sua alma, vai se expressar aqui. Agora, quando não tem nada aqui, esse aqui vai fazer pressão sobre esse, e o meu coração fica enganado. Decisão vem por meio de quê? Decisão vem por meio de que você tomou uma decisão e porque você quer decidir isso? Não, vem por um amadurecimento. E amadurecimento, meu irmão, é só pelo Espírito Santo. Ele é seu tutor, até chegar aquele dia em que vai chegar, ele está pronto. Esse pode representar o Pai. Sabemos muito bem dessa história, né? Então, uma decisão vem por um amadurecimento, ou a pessoa já está madura. Quando você está amadurecendo, você toma decisões, e quando você começa a tomar decisões de maduro, aí você prova para mim e para outros que você está crescendo e que há Espírito Santo em você, porque o mau pensamento está deixando de lado coisinhas que ficam na nossa mente, e agora você tem uma mudança de pensamento. Isso é amadurecimento, uma mudança de pensamento boa, positiva. Agora o problema está aqui. Toda questão que nos impede de crescermos em maturidade é porque nossos sentimentos, que estão estabelecidos sobre a questão espiritual ou mental, né, que é a batalha na mente, nos trazem sentimentos que são confusos à nossa mente. A gente capta essa questão espiritual e batalha na mente, esse pensamento vai gerar um sentimento, e isso fica tudo confuso. E você não consegue separar o que é o que é imaginação, o que é uma razão, o que é um afeto. Você não consegue. Isso são sentidos do Espírito. E nossos pensamentos confusos impedem de ser maduro e de tomar decisões maduras. Por isso, simplesmente não conhecer o que é fato, estabelecido sob uma seguinte regra: Satanás manipula nossos sentimentos, controlando nossos pensamentos. Por isso que sentimento está na mente. Satanás manipula nossos sentimentos, controlando nossos pensamentos através da mente, que está ligada no espírito do homem. Ele manipula as emoções e sentimentos, porque controla os teus pensamentos. Entrou um pensamento ali e você aceitou, é batata para ele. Sabe por quê?
ele induziu um pensamento, você aceitou o pensamento, ele te põe a pensar e te coloca medo. E quando ele coloca isso, você vai indo para a armadilha que ele te colocou, e você cai na armadilha. Agora, você e eu, muitas vezes caímos, porque aceitamos o pensamento que foi colocado. Ele impôs uma armadilha e caímos na própria armadilha, na qual ele já gerou um pensamento antes de cair na armadilha. Cuidado com os pensamentos, repreenda os pensamentos. Conhecendo o pensamento, você evita seus maus sentimentos. Então aqui nós temos a questão de um mau espírito, né? Ele vai gerar um pensamento. Esse pensamento entrou na mente do homem. Aqui está a mente representando. Só que esse círculo azul aqui está representando uma questão espírito do homem, que está ali conectada com a mente. Então o mau pensamento entra aqui, é uma batalha aqui, batalha espiritual, está aqui. Não é que desce para o coração, é que você acha que isso ali, ó, aquele vermelhinho que está aqui no coração, você acha que é do seu coração, mas não é. Ele simplesmente foi e faz você pensar que é um sentimento que vem do seu coração. Não é do seu coração, é da sua mente. Isso pode ser combatido. Então, desceu aqui e veio para cá, é porque agora eu tive um sentimento. Que sentimento? Trata esse pensamento aí. Isso é uma psiquez, meu irmão. Já foi tratado sobre isso. A psiquez humana. Então esse sentimento aqui, que gerou aqui, que achamos que está aqui, só estava aqui, ó, nessa questão do pensamento. Então temos lá a memória, a imaginação, o raciocínio, a consciência e o afeto. O que o irmão Bruno fala aqui embaixo, aqui, ó. Então Satanás começou a operar no lugar principal para fazer com que a alma do homem duvidasse da palavra de Deus. E Deus começou no lugar principal, a alma, para colocar a palavra. Aí eu tenho. Você está vendo que são campos diferentes? E quando você não tem o Espírito Santo, somos confundidos, ainda que entra um mau pensamento. Tens o Espírito Santo? Beleza. Agora, entrou um mau pensamento, vai ser combatido. Agora, não é que eu tenho Espírito Santo, não vai entrar. Vai entrar. Agora, se está aqui, esse vai repelir. Os sentimentos e emoções, meus irmãos, que vêm do espírito do homem, que está ligado às 5 vias. Antes eu ficava assim, ó, quando eu entrei na questão de 5 sentidos do espírito do homem. Nós temos ali a memória, a imaginação, o raciocínio, né, a consciência. Esses 4 primeiros ali, é muito fácil você atribuir ao cérebro humano, não é? Pensa, não é verdade? Memória tem a ver com o cérebro, imaginação tem a ver com o cérebro, raciocínio tem a ver com o cérebro e consciência tem a ver com o cérebro. E um dia, antes de nós, mas isso um tempo atrás, eu cheguei assim, e o que afeto tem a ver com o cérebro? Nada, não tem nada a ver com o cérebro. Aí hoje eu compreendo o que o afeto tem a ver. Sabe por quê? Porque é ali que entra o mau pensamento. Ele atingiu o seu afeto. Dali que vem um mau sentimento, é do afeto. Ou é dali que vem um bom sentimento, é do afeto. Sabe por quê? Aqueles 4 primeiros vão regir, não que eles comandam, mas eles vão trazer informações para o seu afeto. E aí o seu afeto vai trabalhar de uma forma ou de outra, dependendo da informação que entra. Isso tudo não é do cérebro, é do espírito. O cérebro é uma questão física que traz o que? Ele libera questões para o seu corpo. Se você botar a mão num material quente, você vai sentir dor, não vai? É bom a dor. A dor é boa para dizer que você botou a mão ali e não pode continuar, porque senão faria um estrago maior. O que vai acontecer? O seu cérebro vai reconhecer, ele vai jogar uma química para o seu corpo e aquilo ali vai sentir dor. O cérebro ele é usado para liberar enzimas no nosso organismo. Agora aquela questão é tudo espiritual. Amém? Estão entendendo, meus irmãos? Bom. Então sentimentos e emoções vêm do espírito do homem, que está ligado às 5 vias, né?
que é, no caso, a memória, a imaginação, lá que a gente viu. A alma, através desta via, a alma que está através dessa via, você acha que vem direto do seu coração. O que acontece? Como estamos falando de um pensamento, estamos falando de um sentimento, então agora, peraí, irmão, está difícil eu entender que amor ou sentimento não está no meu coração. Está difícil entender isso. Sua alma está participando de um engano, você já tem que saber disso. E você está achando que está vindo do coração. Essa informação de sentimento, ela vai até a sua alma. Vai, bate lá. Agora a questão é assim, ó. Por que há muita incredulidade? Porque a alma é só um sentido, ou é incredulidade ou é fé. Se tem fé, o sentimento não aflora. Mas se tem muito sentimento, há incredulidade ainda. Então você tem aqui o homem. Deixa eu voltar. Esse aqui, eu nem coloquei o corpo, eu só coloquei o espírito e a alma. Está bem? Nós temos a imaginação, a memória, o afeto, a consciência e o arrazoamento. Por que eu grifei o afeto? Sabe por quê? É o sentido mais poderoso do homem. O afeto é o sentido que vai fazer tu ser muito emocional. Muito. Os outros vão trabalhar para isso. Então, o afeto é o que mais faz você ser sentimental e achar que está amando. O que acontece? Os espíritos geram maus pensamentos. Aonde estão indo os maus pensamentos? No seu afeto? Não. Você vê que esses maus pensamentos, ele vai ativar sua memória, sua imaginação, seu arrazoamento, sua consciência, que por sua vez vai trabalhar em cima do seu afeto, que por sua vez vai trazer um sentimento. Você está se conhecendo? Que quando entra um mau pensamento ou alguma informação errada que trabalha nesses 4 setores aqui, esse aqui vai ser o mais acionado. Agora, por que às vezes eu posso ter um mau sentimento? Porque eu posso pegar uma palavra que entrou, ativou uma questão da minha memória, ou uma situação que alguém fez um mal para mim, gerou um sentimento. Sentimento vem pelo afeto. Um arrazoamento pode gerar um mal. Consciência. Onde é que está a consciência nisso, irmão? Eu tentando provar para vocês que amor não é sentimento, é uma decisão, e nós somos só sentimento. E isso é um arrazoamento, se você não aceitar. E vai ser um sentimento difícil de você combater. Continuando. O espírito maligno sobre o espírito do homem. O que ele vai produzir? Uma demência, uma mente possuída, na verdade, né? Uma loucura, uma doutrina e neurose. Sentimento de que é revelação na sua vida e não está firme ainda. Você acha que tem uma revelação aí? Você acha que a palavra tem te revelado e isso tem que entrado no teu coração, feito um bom sentimentozinho ali? Cuidado, sabe por quê? Te engana da mesma forma, achando que é a revelação. Quando Paulo diz assim, ainda que eu tenha fé, mas se eu não tiver amor, porque fé é revelação, de nada serei. Agora, o meu sentimento, ele pode estar atrapalhando a questão da revelação. Eu acho que recebi uma grande revelação. Agora, o meu sentimento me confunde, achando que eu recebi uma boa revelação. E não é. E aí o que acontece? Eu não posso continuar a confiar no meu sentimento. Revelação, ela tem que estar certinha com a palavra. Isso está certo. Não está? Agora, o meu sentimento, ele vai me confundir. Eles são tão parecidos, irmão. Tão parecidos, questão de sentimento e amor, que você vai acreditar que é. Então, você tem essa questão, né? Agora, esses maus pensamentos, né, entraram
e vão gerar agora essa questão aqui. Eles vão aflorar essa questão aqui. Tudo isso aqui é sentimento. Tudo isso aqui é sentimento. Porque entrou um pensamento que veio, entrou na imaginação, na memória, no arrazoamento, na consciência, trabalharam em cima do meu afeto e gerou esse sentimento que eu estou achando que está na minha alma e eu começo a ser uma pessoa rancorosa. Aí vem e afoga ali a minha alma, esses sentimentos. E o que acontece? Tudo isso é gerado por um mau pensamento. Raiva, medo, compaixão, frustração, aversão, até a empatia, a paixão. Tudo isso é sentimento. Não vai pensar que é amorzinho não, tá? Então, agora nós temos esse aqui já resume. Então, esses espíritos estão trabalhando no seu afeto diretamente. O Espírito Santo sobre a alma do homem. Você tem o que? A mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? Você é um bom administrador. Se você é um bom administrador, Deus vai te dar a veste, vai te dar o anel, porque você é um bom administrador, você se conhece, você vai conduzir agora os seus sentimentos, como Cristo fez, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, que é o amor dentro do seu coração. E quando isso acontece, essa é o resultado. Você está vendo ali, sua alma está sendo afligida. Eu estou representando aquela questão como os sentimentos. E tudo que está entrando ali são os maus pensamentos. Só que essa questão é o seguinte, irmão, palavra de Deus, nunca esqueça disso aqui, ó, promessas, foi falado. Isso não vem como um sentimentozinho ou um arrepiozinho no nosso coração, não vem não. É só palavra, a palavra está aqui. Ela precisa do agente do Espírito Santo realmente para colocar no teu coração. Mas você é promessa. A gente quer sentir uma emoçãozinha, não ouvir a palavra ou não receber. E onde é que está a decisão? E quando isso entra, quando o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, de vermelho vai ficando para azul ali. Isso vai sendo desobstruído. Os seus 5 sentidos são obstruídos e você começa a ter o controle. E aí mostra que você tem amor e que você tem decisão, porque você não é mais uma pessoa sentimental ou emocional demais. Então, irmão, nossos sentimentos são maus, então? Não, você foi feito com sentimentos, não são maus. Mas quando vier um sentimento mau, pare e veja no que você está pensando. E veja o que está de errado. Nossos sentimentos são sinalizadores, nunca esqueça disso. Sinalizadores de que algo está errado. Veja o que está de errado para seus pensamentos não fazer algo pior. É como gerar raiva ou amor, ou uma empatia, vamos dizer. Você diz que ama, então para e coloca na prova dos 9. Você sabe o que é prova dos 9? Prova dos 9 significa tirar uma decisão, conclusão mais segura. Você deve tirar a prova dos 9 para saber que realmente aconteceu. Você tem um resultado e você faz uma outra equação para dar o mesmo resultado. Sabe qual é essa outra equação? É quando você conseguir parar. É como se você pudesse sair do seu corpo, como a figura que está ali ao lado, e você pudesse ver a ação sua, o sentimento que está ali, e ver se aquilo é real. E agora você vai ponderar o seu sentimento. Ele é real? É sentimento? Ou é amor? Porque daí você vai ver se não há jogo de interesse por trás disso. E você diz assim, realmente isso aqui é um sentimento, eu estou vendo que tem jogo de interesse por trás disso. Sai. Está vendo? Você tem que parar. Você tem que ter controle.
Por isso sempre foi perguntado: você se conhece? É fácil dizer que sim. Mas quando caímos nessa questão de sentimento e reconhecer quem somos, aí vimos como é difícil reconhecer que não. É difícil reconhecer que não. Porque eu não quero alegar que é difícil. Eu quero dizer que eu me controlo. Meu irmão, sabe onde é que vai bater isso afinal de contas? Todo homem acha que tem um grande livre-arbítrio na sua vida e não sabe que está sendo regido por espíritos. Ou você tem o Espírito Santo que te influencia ou não. Ah, mas eu faço isso, acontece isso. Meu irmão, a Escritura fala que pelos seus frutos vos conhecereis. A gente vai saber pela atitude de cada um o que é que está plantado. E não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, que o irmão não devia falar isso, porque senão isso vai ser cobrado. É mais fácil doer agora do que doer depois. Então, às vezes uma surra, não estou falando da minha parte, estou falando da parte da palavra, é o que corrige. Por isso que amor é corretivo. Então, se o sentimento vem por meio do espírito humano, né, então tomamos decisões baseadas por espíritos que controlam os nossos pensamentos e que geram sentimentos. Então você vê Satanás falando ao teu ouvido: da onde surgiu esse pensamento? Para, antes que gere um sentimento. Se gerou um sentimento, para de novo, olhe para si mesmo, veja que tipo de sentimento está ali, faça a prova dos 9, vê se isso é real. Isso são possessões. Não que um diabo é assim, tá, irmão? Isso ali foi só uma figura que eu achei mais próxima para poder representar. Um diabo, se ele aparecer na tua frente como um anjo, você vai aceitar. Não foi na frente de Lutero que apareceu um Jesus coroado? Toma cuidado, porque Satanás não vai concordar com a totalidade, ele vai até 99%. E se você acredita no 99%, tá pego, você tem que ter o 100%. Ou seja, tomamos decisões através dos sentimentos que vieram de pensamentos? Sim, sempre foi. Sempre por sentimentos ou impulso emocional. Nós tomamos as decisões de nossas vidas. Deixou entrar um pensamento, gerou um sentimento, tomamos decisão. Isso é automático. Às vezes você não vai nem ver o sentimento ali. Ele é tão rápido que você não vê. O pensamento já entrou, você já está ali na internet pesquisando alguma coisa para comprar. Só que foi uma fração de segundos que já passou pelo sentimento de você querer ter. E você ainda acha que está no pensamento. É tão rápida a situação. Cuidado. Estamos falando em questões naturais. E agora imagina na questão espiritual da palavra de Deus, que você diz que tem toda a verdade. E se você tem toda a verdade, eu tenho toda a verdade, onde é que está a manifestação dessa palavra? É verdade. Eles entram por pensamentos intrusivos. E o que é um pensamento intrusivo? O sentimento entra por um pensamento intrusivo. Ele é intruso, literalmente falando. São pensamentos indesejáveis que podem surgir em nossas mentes sem qualquer aviso. Eles costumam ser desagradáveis, estressantes. Esse estresse é danado, não é verdade? Principalmente nós que temos filhos pequenos. Às vezes nosso estresse vai de 1 a 100 em 1 segundo. O controle da mente é algo que parece ser muito longe. Mas sabia você que é só um exercício? Meus irmãos, vocês estão rindo, mas é verdade. É um exercício. Agora você quer exercitar para quê? Essa paciência para o teu benefício ou para o meu, né? Estava falando da questão do meu filho esses dias. Eu vou aplicar amor sobre o meu filho, para ele entender o que é o amor de Deus. Não o meu sentimento, o amor. Mas para que eu quis fazer isso? Irmão, isso é uma verdade do eu em mim. Eu tive que parar.
olhar para o meu sentimento e ver assim, peraí, isso é interesse. Sabe por quê? Eu queria que ele ficasse bonitinho, quietinho, não incomodando, para me ficar deitado na rede, sem me incomodar, não ter estresse. Está entendendo o interesse? Às vezes a gente não quer se incomodar. Essa é a verdade. Não quer ter estresse. Agora você tem que saber que até o último dia aqui vai ser batalha. Por mais que ruja na mente, a tua alma está descansada quando está com o amor de Deus. Estresse, ali, estressante e até violentos. É comum o mesmo cenário aparecer de novo e de novo, causando perturbação emocional. Agora, o que os nossos sentimentos são? Você sabe? É até uma brincadeirinha isso, mas é verdade. Um carro desgovernado sem motorista. É isso que é os nossos sentimentos. Simplesmente porque não teve controle da mente. Não é verdade? Mas, irmão, eu vou ser um robô? Não, meu irmão. Todos nós temos sentimentos e vamos ter sentimentos até morrer ou até Cristo vir. A questão está aqui. Quer ser como Cristo? Não é os sentimentos do Cristo ali, mas como Cristo dirigiu os sentimentos, como Ele rendeu os sentimentos. Como vamos controlar nossos sentimentos até o fim dos dias? Está muito bem, irmão. Aprendi, o culto de hoje foi uma bênção. E amanhã? Quando chegar uma conta, ou chegar um outro problema, ou chegar outro problema. E amanhã? E depois de amanhã? Até o próximo culto, que você tem que ser lembrado de novo. Aqui dentro é uma situação. Parece tudo bom, é verdade, é amém. Está tudo certo. A aplicação é lá fora. A mensagem união da noiva, a irmã Brana fala assim: Jesus não teve uma visão da mulher, foi ela. Ele fala da mulher com fluxo de sangue quando tocou nele. Ele disse que alguém tocou nele, né? Foi a fé dela que o tocou, por isso, foi por isso que ele ficou fraco. E é a fé de vocês que faz isso, não a minha. São vocês fazendo isso. E se afastarem de si esses sentimentos fantasmagóricos. Sentimentos fantasmagóricos. Diz o que ele fala. E realmente crer em Deus, um grande revivamento de aleluias manifestará. Você está pensando que é berrar, gritar? Não, revivamento é no coração. Então, se o amor é decisão e não é um sentimento, esta decisão é verdadeira, pois essa natureza não é confusa, o amor, como os nossos sentimentos são confusos, sem uma instrução correta. Agora você tem que instruir o seu pensamento, instruir os seus sentimentos, ser um bom administrador de uma grande empresa. O amor influencia e nos faz ter a certeza que estamos escolhendo o correto, decidindo por meio da palavra revelada que está no seu coração. Agora, apenas decidir amar não quer dizer que temos amor ou Espírito Santo. Eu decidi amar, meu irmão. Se você está dizendo que amar é uma decisão e perdão é uma decisão, eu vou decidir fazer isso. Isso não quer dizer que você ainda tem um amor e o Espírito Santo. Porque ao decidirmos amar ou perdoar, não pode haver nenhum pingo de dúvida em relação a esse tipo de tomada de decisão. Tomou decisão? Vai vir dúvida? Então ainda não é. Trabalhe nisso. Tomamos decisão em amar porque realmente amor divino expressa-se em nosso coração, no qual escolheu amar, e não há dúvida em si. E não há dúvida em si, é uma certeza. Então você tomou uma decisão porque foi instruído, porque há fé na sua decisão, e agora é uma certeza, não há um pingo de dúvida. Isso é uma fé, é uma certeza absoluta de que sabe que escolheu o que é correto. Amar não implica só na questão de dizer que amamos, mas como controlamos nossos sentimentos, como Cristo fez. Cristo controlou seu sentimento e mostrou que amou Judas.
porque ele tinha o direito de chegar aí. Não chega. Como homem, sim. Mas isso foi amor. Porque se há amor, ele simplesmente tomou e disse: amigo, houve dúvida? Não pode haver dúvida em minha decisão e na sua decisão. O que acontece é aqui, nós estamos para finalizar. O que acontece é aqui, é que estamos carregando nosso sentimento conosco e tentando adequar o nosso sentimento à fé cristã. Você diz que tem fé, agora você quer pegar o seu sentimento, ou eu quero pegar o meu sentimento e adequar essa fé, porque para mim é mais confortável, é melhor eu viver dessa forma, porque não vai afligir ou vai me ferir. Não é verdade quantas vezes a gente quis, mas assim não tem, não existe mais ou é. Se você tomou decisão de ficar do lado dessa palavra, e se o amor manifestou no seu coração, você tem que saber que vai vir guerra. Se o mundo lá fora recebe guerra na mente, imagina nós aqui, porque estamos do lado de uma palavra. É por amor? Realmente é por amor que estamos aqui? Parece que põe nós a pensar e entender agora o seu sentimento. Quando falamos que amamos com amor de Deus, amamos com o amor de Deus, queremos sentir sempre uma sensaçãozinha. Por isso é decisão e não sentimento. Pois se esperar essa sensação para dizer que é amor, então não temos amor. Queremos sempre nos preservar demais. Não queremos ser incomodados de maneira alguma. A gente não quer ter prova nem dificuldade, para não afetar os nossos sentimentos. E aplicar o amor de uma forma errada nunca vai ser amor. Ainda que você tenha o Espírito Santo, mas que alavancar de uma forma errada com um benefício para você, não é amor. Amor é você aplicar para o próximo. Não é verdade? Porque se a Escritura diz que qual é o princípio da vida eterna? É viver para os outros. Cristo viveu. Romanos 1:28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, isso é agora, para a era de agora. Paulo está falando para agora. O mundo todo parece que está se movimentando, adorando a Deus, pulando companheirismos daqui. Não conhecem a Deus porque não conhecem o Filho. Isso é Escritura. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Eles confiam nos seus sentimentos. E nós que alegamos ser noiva de Cristo, temos que aprender a não confiar nos nossos sentimentos. Estão ali, são reais, mas têm que ser controlados. Então, você não pode chegar na situação de que agora está tudo bem no seu coração. Vai ter batalha, é deserto o tempo todo, porque caráter é forjado no deserto. Você quer adequar a fé no seu sentimento. Eu quero fazer isso no meu sentimento. É muito bom. Eu já tenho meus problemas lá fora. Eu tenho trabalho, incomodação com o chefe, colega de trabalho, e assim vai. E não quero me estressar com isso. Que pensamento. Eu vou ler, mas eu vou finalizar agora com uma mensagem da irmã Brana. Mensagem nomes blasfemos. Agora, você sabe o que o Espírito Santo significa? Não significa que eu pulei e gritei e tive um sentimento estranho. Isso é uma revelação. Essas coisas estão bem. Eu já pulei e gritei e tive sentimentos estranhos. Falei em línguas,
Creio que o Espírito Santo fala em línguas, com certeza. Interpretei? Sim, Senhor. Também creio nisso. Mas não é isso. Não é disso que estou falando. Olha o que ele fala. Pode haver um vazamento em algum lugar aqui em cima. Pode haver um vazamento aqui em sua paciência. Deixe alguém bater-lhe num lado da face e você volta-lhe outro. Você dá o outro lado da face? Ou eu só quero ter uma boa ideia de que eu faço isso, mas na hora eu não faço isso. Mas você diz, aquele hipócrita sujo, então tem um vazamento, um lugar que irrompeu. Agora, depois de tudo que nós ouvimos, a hora passa muito rápido, né? Depois que tudo que foi falado aqui, você consegue entender isso? Não deixe que os seus sentimentos controlem suas decisões. A emoção erra, a razão não. A pergunta é essa, depois de que você ouviu o sermão desta noite: qual desse é a razão e qual desse é o sentimento? Pondere. Sobre tudo que você aprendeu, o que é emoção e sentimento no coração, pondere. Prova dos 9. Onde está o amor? É no coração? Que amor é que eu estou falando? É Deus. Onde está o seu sentimento? No espírito, na mente. Então a pergunta é simples, meu irmão, e você tem que saber a resposta. Irmão, eu já sei que a emoção é coração. Essa é a linguagem que o mundo usa. O que nós estamos trabalhando aqui parece uma psicologia inversiva. Não é, eles vivem numa psicologia inversiva. Você está no original. Emoção não é coração. Agora, a razão é o coração. E a emoção é a minha mente, é o meu espírito, ele é emotivo. Você pode entender ou é difícil? Quando isso chegar, pare. Tem uma frase que eu via muito quando era criança, quando a gente atravessava os trilhos de trem. Pare, olhe e escute. É verdade? Irmãos, muito obrigado. Deus os abençoe.